Eu nunca imaginei que a solidão pudesse ser tão intensa, tão esmagadora, cercada de luxo e conforto. Meu nome é Claire e durante anos acreditei ter uma vida perfeita. Meu marido, Adrian, é um empresário bem-sucedido, dedicado e apaixonado por seu trabalho. No entanto, foi essa mesma paixão que ele nutria profissionalmente que, pouco a pouco, começou a corroer nosso relacionamento. Os dias começavam cedo para ele, bem antes do sol nascer. Ele se levantava silenciosamente, preparava seu café e saía de casa sem nem mesmo acordar as crianças. Quando eu me levantava, a casa já estava mergulhada em um silêncio mortal, interrompido apenas pelo murmúrio ocasional das notícias da manhã na televisão. Minhas manhãs consistiam em uma rotina meticulosa. Depois de deixar as crianças na escola, eu me dedicava aos meus próprios projetos e hobbies, mas sempre havia uma sombra de vazio no fundo da minha mente. Os jantares na nossa grande mesa eram sempre para uma pessoa. Adrian raramente estava em casa para o jantar e, quando estava, sua mente ainda estava no escritório, verificando e-mails no laptop ou atendendo ligações urgentes. As noites eram as piores. Eu ficava acordada na cama, olhando para o teto e esperando o som da porta da frente se abrir, sinal de que ele finalmente havia chegado. Às vezes, a espera se estendia até às primeiras horas da manhã. Quando ele finalmente se deitava ao meu lado, eu estava tão exausta que mal conseguia manter os olhos abertos. Nos tornamos estranhos compartilhando uma cama, mas não uma vida. Tentei falar com ele várias vezes. Expressei minha necessidade de passarmos mais tempo juntos, de me sentir valorizada e amada. A cada vez, Adrian me olhava com olhos cansados e dizia que entendia, que tentaria fazer mudanças. Mas essas mudanças nunca aconteciam. Eu me sentia como uma sombra na sua vida, presente, mas invisível. Meus amigos diziam que eu deveria ser grata. Você tem tudo o que poderia desejar, diziam eles, uma bela casa, filhos maravilhosos, um marido que provê suas necessidades. Mas essas palavras não preenchiam o vazio que eu sentia. Eu precisava de algo mais, algo que o dinheiro e o luxo não podiam comprar. Foi uma dessas manhãs solitárias, durante minha caminhada de rotina pelo bairro, que o vi pela primeira vez. Ele estava sentado no canto da rua, com roupas desgastadas e um olhar perdido no horizonte. Ele não parecia estar pedindo esmola ou incomodando ninguém. Ele estava apenas ali, uma figura invisível para os outros transeuntes. Não sei porquê, mas algo na presença dele me intrigava. Havia uma calma no olhar dele, uma espécie de resignação pacífica que contrastava com o meu próprio desconforto interior. Passei por ele naquela primeira vez, mas não conseguia tirá-lo da minha mente. Nos dias seguintes, modifiquei meu itinerário de caminhada para passar por aquele mesmo canto da rua. Sempre que o via, sentia uma espécie de conexão inexplicável. Era como se, de alguma forma, ele pudesse ver através da minha fachada de mulher feliz e abastada e sentir a verdadeira solidão que eu carregava dentro de mim. Finalmente, um dia, decidi fazer algo. Peguei um sanduíche extra na cozinha e me dirigi a ele. Quando me aproximei, ele levantou os olhos e sorriu para mim. Era um sorriso caloroso e sincero, algo que eu não via há muito tempo. Ofereci-lhe o sanduíche e quando ele o pegou, nossas mãos se tocaram brevemente. Esse pequeno contato foi como um raio de eletricidade, uma faísca que acendeu algo em mim. Não trocamos muitas palavras naquele dia, mas o sorriso e os agradecimentos dele ficaram gravados na minha memória. Ao voltar para casa, me senti estranha, revigorada, como se tivesse dado o primeiro passo em direção a algo novo, algo que preencheria o vazio no meu coração. Depois desse primeiro gesto, não consegui evitar voltar lá todas as manhãs. Ao sair de casa para caminhar, me certificava de levar algo para ele, um café, um sanduíche, uma garrafa de água. Começamos a conversar, pouco a pouco. Ele se chamava Julian e tinha uma voz suave, quase hipnótica. No início, nossas conversas eram superficiais, limitando-se a um simples obrigado e como você está. Mas, com o tempo, começamos a falar de coisas mais pessoais. Julian me contou como acabou na rua, vítima de uma série de más decisões e de uma economia cruel. Era um homem com um futuro promissor, mas tudo desmoronou rapidamente. O que mais me surpreendeu foi a atitude dele. Não havia amargura nele, apenas uma aceitação calma da sua situação. Isso me fascinava e me dava vontade de saber mais. Comecei a me abrir também. Falei sobre o meu casamento, sobre Adrian e como o trabalho dele nos havia afastado. No início, não dei muitos detalhes, mas Julian parecia-me entender, sem a necessidade de longas explicações. Havia algo no olhar dele, na maneira como ele ouvia, que me fazia sentir compreendida.
Uma manhã, depois de deixar as crianças na escola, me surpreendi andando mais rápido do que o habitual, ansiosa para ver Julian. Quando cheguei ao seu canto, encontrei-o sentado no chão, encostado na parede, com os olhos fechados, aproveitando o sol da manhã. Me aproximei e me sentei ao lado dele, oferecendo o café que tinha trazido. Bom dia, Julian, disse, tentando parecer descontraída, embora meu coração estivesse acelerado. Bom dia, Claire, respondeu ele, abrindo os olhos e sorrindo para mim. Obrigado pelo café. Ficamos em silêncio por um momento, apreciando a companhia um do outro. Então ele começou a falar sobre seu passado, seus sonhos desfeitos e as esperanças que ainda nutria. Me surpreendi contando coisas a ele que nunca havia compartilhado com ninguém, nem mesmo com Adrian. Falei sobre minhas próprias aspirações, os sonhos que abandonei por minha família e como me sentia prisioneira de uma vida que não era realmente minha. Julian me ouvia com uma atenção que eu achava inebriante. Ele não me interrompia, não me dava conselhos não solicitados, apenas me deixava falar, absorvendo cada palavra. Ele me fez sentir visível, importante, algo que não sentia há muito tempo. Começamos a nos ver quase todos os dias. Minhas caminhadas matinais se tornaram nosso pequeno refúgio de intimidade. Ríamos juntos, compartilhávamos histórias e, de alguma forma, construímos um vínculo que parecia inquebrável. Nossa relação era marcada por uma honestidade que eu não tinha no meu casamento. Com Julian, eu podia ser eu mesma, sem medo de ser julgada ou ignorada. Uma manhã, depois de uma conversa particularmente profunda, ousei-lhe perguntar algo que me incomodava há algum tempo. Julian, você já pensou em sair daqui e tentar recomeçar? Ele me olhou com seus olhos profundos e serenos, depois baixou o olhar. Às vezes, Claire, mas é difícil. Não tenho recursos nem oportunidades e, para ser honesto, já perdi a esperança de que as coisas mudem. Sua resposta me magoou mais do que eu imaginava. Eu queria ajudá-lo, queria fazer algo para mudar sua vida, mas sabia que meus recursos eram limitados. No entanto, recusava-me a aceitar que ele estivesse condenado a essa vida para sempre. Nunca perca a esperança, Julian. Às vezes, as coisas podem mudar quando menos esperamos. Ele sorriu para mim, mas seus olhos refletiam uma tristeza que ele não conseguia esconder. Ficamos assim por um momento, depois ele mudou de assunto, falando de algo trivial, como o tempo. Mas dentro de mim, a ideia de ajudá-lo a sair dessa situação se firmou com determinação. Naquela noite, deitada ao lado de Adrian, que, como de costume, estava absorvido em seu telefone, pensei em Julian e na forma como minha vida havia mudado em tão pouco tempo. Percebi que não podia mais ignorar o que sentia. Precisava fazer algo, não apenas por ele, mas também por mim. Os dias que seguiram nossa conversa sobre esperança foram marcados por uma mistura de emoções. Senti uma necessidade crescente de estar perto de Julian, de ajudá-lo, mas também uma culpa crescente sobre o que isso poderia significar para meu casamento. No entanto, não podia ignorar a faísca de vida que ele havia acendido em mim. Uma manhã, enquanto preparava o café da manhã para as crianças, decidi ir além. Preparei um sanduíche extra que coloquei cuidadosamente em um saco de papel. Quando cheguei ao canto onde Julian costumava estar, encontrei-o em sua posição habitual, olhando para o horizonte com um olhar vazio. Me aproximei dele e, sem dizer uma palavra, ofereci-lhe o saco. Seus olhos se iluminaram ao vê-lo. Obrigado, Claire, disse ele, aceitando-o com um sorriso caloroso. Sentei-me ao lado dele e, por um momento, apenas observamos o vai-vem das pessoas. Finalmente, rompi o silêncio. Julian, pensei sobre o que você disse outro dia sobre não ter esperança. Ele suspirou e assentiu, mas não disse nada. Continuei, quero te ajudar de alguma forma. Não sei exatamente como, mas não posso ficar de braços cruzados. Julian me olhou com um misto de surpresa e gratidão. Você é muito gentil, Claire, mas como eu disse, é complicado. Eu sei que é complicado, respondi, mas isso não significa que seja impossível. Deixe-me ao menos tentar. Passamos o resto da manhã discutindo possíveis soluções. Propus algumas ideias, como procurar um emprego, um lugar temporário para morar, ou até mesmo entrar em contato com organizações de ajuda. Julian parecia relutante, mas aos poucos se abriu para a possibilidade. Naquele dia, quando voltei para casa, me senti mais determinada do que nunca. Queria fazer a diferença na vida de Julian e também queria recuperar um pouco da paixão e entusiasmo que havia perdido no meu próprio casamento. Adrian, como de costume, estava absorto em seu trabalho, mas eu não me importava. Eu tinha uma missão e isso me dava força.
Nas semanas que se seguiram, nossos encontros matinais se tornaram ainda mais importantes para mim. Não era apenas um momento de fuga do meu cotidiano, mas também uma oportunidade de planejar e sonhar com um futuro melhor, tanto para Julian quanto para mim. Nos tornamos cada vez mais próximos e comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo, uma conexão autêntica e profunda. Uma manhã, enquanto lhe entregava o café habitual, nossas mãos se tocaram acidentalmente. Foi um contato breve, quase insignificante, mas o calor da pele dele contra a minha fez surgir uma faísca no meu corpo. Nossos olhares se cruzaram e por um instante o mundo parou. Desculpe, murmurei, sentindo minhas bochechas corarem. Você não precisa se desculpar, respondeu ele com um sorriso, mantendo sua mão sobre a minha por alguns segundos a mais do que o necessário. Esse pequeno gesto foi o catalisador de algo maior. A partir desse momento, nossos encontros se tornaram carregados de uma tensão sutil, mas palpável. Havia algo no ar, algo que ambos sentíamos, mas que não ousávamos nomear. Nossas conversas se tornaram cada vez mais íntimas, assim como nossos contatos físicos, um toque aqui, uma carícia acidental ali. Cada contato me fazia sentir viva, me lembrava do que era ser desejada, ser vista. Finalmente, um dia decidi convidá-lo para um parque próximo. Era um lugar tranquilo, longe dos olhares curiosos dos vizinhos. Julian aceitou sem hesitar e aquela tarde foi mágica. Caminhamos, rimos e conversamos sobre tudo e nada. Eu me sentia como uma adolescente descobrindo o amor pela primeira vez. Ao anoitecer, nos sentamos em um banco e, sem dizer uma palavra, Julian pegou minha mão. O toque dele era suave, quase reverente, e me fez sentir uma mistura de euforia e medo. Eu sabia que estava ultrapassando os limites, mas não conseguia evitar. O vínculo que sentia com ele era forte demais, real demais. Naquela noite, enquanto estava deitada ao lado de Adrian, senti uma culpa, mas também uma alegria inexplicável. Sabia que minha vida estava mudando, que estava entrando em algo novo e desconhecido, e pela primeira vez em muito tempo, estava animada com o que o futuro poderia trazer. As tardes no parque se tornaram uma rotina. Sempre que eu tinha um momento livre, ia para aquele lugar especial com Julian. Havia algo na tranquilidade desses encontros que me fazia sentir viva, que preenchia o vazio que Adrian havia deixado no meu coração. A cada conversa sentia que conhecia Julian mais profundamente, e ele, por sua vez, parecia-me entender de uma maneira que ninguém mais entendia. Uma tarde particularmente quente, nos encontramos no nosso banco habitual. Julian parecia pensativo e eu sentia uma necessidade crescente de saber mais sobre ele, sobre o que o havia levado à sua situação atual. Julian disse, rompendo o silêncio, você já sonhou com outra coisa, com uma vida diferente. Ele me olhou, seus olhos refletindo um misto de surpresa e tristeza. Claire, todos nós temos sonhos, mas às vezes a vida tem outros planos. Me conte, insiste suavemente, quero saber mais sobre você. Julian suspirou e começou a falar. Contou-me sobre sua infância em uma pequena cidade, sobre seus pais e como sempre quis orgulhá-los. Falou sobre seus estudos, sua ambição de se tornar engenheiro e como tudo desmoronou quando a empresa para a qual trabalhava fechou as portas do dia para a noite. A cada palavra eu podia sentir a dor e a decepção que ele havia vivido. Perdi meu trabalho, minha casa e finalmente, minha família, disse ele, a voz carregada de emoção. Me encontrei na rua, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. Sinto muito, Julian, sussurrei, sentindo um nó na garganta. Não posso imaginar o quão difícil deve ter sido. Foi difícil, admitiu ele, mas também me ensinou muito sobre a vida, sobre o que realmente importa. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Então Julian quebrou o silêncio com uma pergunta que me pegou de surpresa, e você, Claire, quais são seus sonhos? Essa pergunta me deixou sem palavras. Fazia tanto tempo que eu não pensava nos meus próprios sonhos que quase os havia esquecido. Mas, olhando para Julian, senti a necessidade de ser honesta. Eu sonho em ser feliz, respondi finalmente. Sonho em me sentir viva, amada, apreciada. Mas também sonho em ajudar os outros, em fazer a diferença na vida de alguém. Julian assentiu, seus olhos brilhando de compreensão. Esses são belos sonhos, Claire, e você merece realizá-los. Ficamos no parque até o sol começar a se pôr, apreciando a companhia um do outro sem precisar de palavras. Sentia-me mais conectada a Julian do que nunca e sabia que esses sentimentos eram perigosos, mas também irresistíveis. Nas semanas seguintes, nossas conversas se aprofundaram. Falamos de tudo, de nossos medos e arrependimentos, de nossas esperanças e aspirações.
A cada encontro, sentia que conhecia Julian em um nível mais íntimo e ele me conhecia da mesma maneira. Um dia, enquanto caminhávamos pelo parque, Julian me surpreendeu com uma pergunta que me paralisou. Claire, você já pensou em deixar tudo isso para trás, começar de novo? Olhei para ele, o coração batendo rápido. O que você quer dizer? Quer dizer, continuou ele, você já pensou em deixar a Adrienne e buscar sua própria felicidade? Essa pergunta me tirou o fôlego. Claro que já havia pensado nisso, nos momentos de solidão e desespero, mas nunca havia considerado isso seriamente. A ideia de deixar minha vida organizada, meus filhos, tudo o que eu conhecia, me aterrorizava. Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva de uma nova vida, onde eu poderia ser realmente feliz, me atraía de uma maneira que eu não podia negar. Não sei se conseguiria fazer isso, admiti finalmente, mas a ideia não é completamente absurda. Julian assentiu e eu entendi que, mesmo sem dizer em voz alta, ele também ansiava por uma mudança, por uma chance de começar de novo. Naquela noite, deitada ao lado de Adrienne, não consegui parar de pensar na conversa com Julian. Sabia que estava brincando com fogo, que meus sentimentos por ele eram perigosos, mas não conseguia evitar. A conexão que tinha com Julian era real e me fazia questionar tudo o que considerava certo na minha vida. Nossos encontros no parque continuaram, cada vez mais íntimos e carregados de uma tensão palpável. Sabíamos que estávamos ultrapassando os limites, mas nenhum de nós parecia querer parar. Havia algo na conexão, uma compreensão mútua sem palavras, que tornava tudo o resto irrelevante. Uma tarde, enquanto estávamos sentados no nosso banco habitual, notei que Julian estava particularmente pensativo. Perguntei o que estava errado e, depois de um momento, ele falou com uma intensidade que me tirou o fôlego. Claire, disse suavemente, há algo que quero te dizer. Meu coração começou a bater mais rápido, antecipando o que viria a seguir. Diga, Julian. Ele respirou fundo e estendeu a mão lentamente em direção à minha. O toque da pele dele contra a minha foi como um choque elétrico, uma faísca que acendeu algo profundo em mim. Não posso mais negar, continuou ele. Me importo com você mais do que deveria. Sinto algo por você, algo que não posso ignorar. Essas palavras ecoaram na minha mente e senti uma mistura de euforia e medo. Sabia que precisava ser honesta com ele e comigo mesma. Eu também, Julian, murmurei, apertando a mão dele, sinto o mesmo. Ficamos em silêncio, de mãos entrelaçadas, deixando as palavras não ditas preencherem o espaço entre nós. O contato físico, embora simples, era profundamente íntimo e me fez sentir mais próxima dele do que jamais estive de Adrienne. A partir desse momento, nosso relacionamento tomou um novo rumo. Os contatos se tornaram mais frequentes, mais deliberados, uma carícia no braço, um toque no rosto. Cada contato enviava ondas de emoções pelo meu corpo. Eu sentia que estava vivendo uma nova vida, uma vida que esperava há muito tempo. Um dia, após uma longa caminhada, paramos em uma clareira do parque, longe dos olhares. Julian se virou para mim e, sem dizer uma palavra, me abraçou. O abraço era quente, reconfortante, e senti que todas as peças da minha vida finalmente se encaixavam. Claire, murmurou ele contra meu cabelo, não quero que isso acabe. Nem eu, respondi, agarrando-me a ele como se minha vida dependesse disso. Ficamos assim, um nós braços do outro, pelo que pareceu uma eternidade. Naquele momento, soube que não podia mais ignorar meus sentimentos. Julian havia despertado algo em mim, algo que não podia ser apagado. Naquela noite, enquanto estava deitada ao lado de Adrienne, senti uma culpa esmagadora. Sabia que o que estava fazendo era errado, mas não conseguia evitar. A conexão que sentia com Julian era real e me fazia questionar tudo o que considerava certo na minha vida. A cada encontro, a atração entre nós se tornava mais evidente. Um dia, ao nos despedirmos no parque, Julian pegou minha mão e olhou nos meus olhos. Claire, posso te beijar? A pergunta me surpreendeu, mas minha resposta foi imediata. Sim. Julian se inclinou em minha direção e lentamente, seus lábios se encontraram com os meus. O beijo foi suave no início, mas logo se tornou mais apaixonado. Senti uma onda de emoções, do alívio à euforia, enquanto nossos lábios se moviam em uníssono. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Foi incrível, murmurei, ainda sentindo o calor dos lábios dele nos meus. É verdade, acrescentou Julian, sorrindo. Quero mais, Claire. Quero tudo com você. Essas palavras me fizeram estremecer. Sabia que estávamos cruzando uma linha perigosa, mas também sabia que não conseguia evitar.
A conexão que tinha com Julian era forte demais, real demais para ser ignorada. Naquela noite, enquanto estava deitada ao lado de Adrian, senti uma mistura de culpa e excitação. Sabia que estava brincando com fogo, mas isso era mais forte do que eu. Julian me havia mostrado o que era se sentir viva e não podia ignorar isso. As semanas que se seguiram ao meu primeiro beijo com Julian foram um misto de euforia e tormento interior. Cada encontro com ele parecia uma fuga para um mundo onde tudo era possível, onde meus desejos e necessidades eram ouvidos e apreciados. No entanto, cada retorno para casa me lembrava da vida que eu estava deixando para trás, uma vida que, embora insatisfatória, era a que eu conhecia. Minhas emoções estavam em conflito permanente. Amava meus filhos e sentia uma obrigação para com Adrian, mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar os sentimentos que Julian havia despertado em mim. A cada vez que nos encontrávamos, a atração e a conexão se fortaleciam e sentia que estava me aproximando de um ponto sem retorno. Uma tarde, enquanto estávamos sentados no parque, Julian pegou minha mão e me olhou seriamente. Claire, precisamos conversar. Seu tom me preocupou e senti um nó se formar no meu estômago. O que está errado, Julian? Ele respirou fundo antes de continuar. Não posso continuar assim, te vendo apenas nesses breves momentos e te perdendo de novo. Preciso saber se é uma possibilidade real de ficarmos juntos. Sua declaração me tirou o fôlego. Sabia que ele tinha razão. Não podíamos continuar indefinidamente nessa relação clandestina. Era injusto para ambos e isso começava a afetar minha vida diária. Eu sei, respondi calmamente, mas é complicado. Não é apenas Adrian, são as crianças, minha vida aqui. Julian apertou minha mão mais forte. Eu entendo, Claire, mas não podemos viver nessa bolha para sempre. Precisamos tomar uma decisão. Naquela noite, enquanto estava deitada ao lado de Adrian, essas palavras ecoaram na minha mente. Percebi que não podia mais evitar a realidade. Precisava tomar uma decisão, por mais dolorosa que fosse. Passei os dias seguintes em um estado de ansiedade constante, tentando imaginar todas as possíveis consequências da minha escolha. Sabia que a decisão que tomaria, qualquer que fosse, mudaria minha vida para sempre. Finalmente, uma noite, depois de colocar as crianças na cama, sentei-me com Adrian na sala. Adrian, precisamos conversar. Ele levantou os olhos do laptop, surpreso com o tom da minha voz. O que foi, Claire? Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu não tenho sido feliz, Adrian. Senti-me sozinha, ignorada e, no meio dessa solidão, encontrei alguém. Seus olhos se arregalaram e sua expressão passou da surpresa à incredulidade. O que você está dizendo, Claire? Estou dizendo que encontrei alguém que me faz sentir viva, alguém que me ouve e me entende e estou considerando deixar tudo isso para ficar com ele. Um silêncio tenso se instalou na sala. Adrian me olhou fixamente, processando o que eu acabara de dizer. Sua voz era quase um sussurro, cheia de dor e surpresa. Como você pôde fazer isso comigo? Levantei-me, sentindo uma tristeza avassaladora e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de alívio. Eu sinto muito, Adrian. Eu realmente sinto. Mas não posso continuar vivendo assim. Preciso seguir meu coração, mesmo que isso signifique deixar para trás tudo o que construímos. Ele continuou me olhando, lutando para encontrar palavras. E as crianças? Como você pode fazer isso com elas? Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu sei que isso é difícil, mas as crianças precisam de pais que sejam felizes e realizados. E, neste momento, eu não sou. Aquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida. Depois de nossa conversa dolorosa, Adrian e eu decidimos que seria melhor eu sair de casa temporariamente, até que pudéssemos encontrar uma solução mais permanente. Eu sabia que não havia como voltar atrás. No dia seguinte, peguei algumas roupas e itens essenciais e fui para um hotel. Enquanto arrumava minhas coisas, senti uma mistura de medo e excitação. Estava entrando em um território desconhecido, mas ao mesmo tempo, sentia que finalmente estava sendo fiel a mim mesma. No hotel, enviei uma mensagem a Julian, contando-lhe o que havia acontecido. Ele respondeu quase imediatamente, pedindo para me encontrar. Quando nos vimos, ele me envolveu em um abraço apertado, e pela primeira vez em dias, senti que tudo ficaria bem. Claire, eu sei que isso é difícil, mas estou aqui para você. Nós vamos superar isso juntos. Nos dias seguintes, Julian e eu passamos muito tempo juntos, discutindo o futuro e tentando encontrar uma maneira de começar uma nova vida juntos.
Eu sabia que as coisas não seriam fáceis, mas estava determinada a seguir em frente. Os dias se passaram em um turbilhão de emoções. Adrian e eu começamos a conversar sobre a logística da separação e como cuidaríamos das crianças. Eu sabia que estávamos fazendo o melhor que podíamos, dadas as circunstâncias. E enquanto isso, meu relacionamento com Julian se fortalecia. Finalmente, depois de semanas de incerteza, consegui encontrar um pequeno apartamento no centro da cidade. Não era luxuoso, mas era um começo. Julian me ajudou a me mudar e juntos começamos a transformar aquele espaço em um lar. As crianças foram o maior desafio. Explicar-lhes porque mamãe e papai não estavam mais juntos foi doloroso, mas com o tempo, eles começaram a se adaptar. Adrian e eu fizemos o possível para manter uma relação cordial, sempre colocando o bem-estar das crianças em primeiro lugar. Certa tarde, enquanto arrumava meu novo apartamento, encontrei um velho diário que havia mantido na universidade. Era cheio de sonhos e aspirações que eu havia deixado para trás. Sentada no chão do meu novo lar, permiti-me chorar por tudo o que havia perdido. Mas também chorei de alívio, sabendo que finalmente tinha encontrado a coragem de seguir meu coração. Julian chegou mais tarde naquela noite, trazendo comida para a viagem e uma garrafa de vinho. Sentados no chão, cercados por caixas, brindamos ao nosso novo começo. Ao recomeço, disse Julian, levantando seu copo. Ao recomeço, repeti, sentindo uma centelha de esperança no meu coração. Enquanto comíamos e conversávamos, percebi que, apesar da dor e da incerteza, havia encontrado algo verdadeiro e precioso com Julian. Nosso amor era uma fonte de força e esperança, algo que me dava coragem para continuar. Os meses que se seguiram foram um misto de altos e baixos. Houve momentos de dúvida e medo, mas também momentos de alegria e amor. Aos poucos comecei a me sentir mais segura na minha nova vida, mais firme na minha decisão de seguir meu coração. Um dia, enquanto caminhávamos no parque onde tudo havia começado, Julian parou e me olhou com um sorriso. Claire, há algo que eu gostaria de te perguntar. Meu coração bateu forte ao ver a seriedade nos olhos dele. O que é, Julian? Ele pegou minhas mãos e se ajoelhou, tirando um pequeno anel do bolso. Claire, sei que o caminho tem sido difícil, mas não consigo imaginar minha vida sem você. Quer-se casar comigo? Meus olhos se encheram de lágrimas e eu assenti, incapaz de falar. Sim, Julian, sim, eu quero me casar com você. Nos beijamos, sentindo o peso de todas as nossas lutas e triunfos. Naquele momento, soube que havia encontrado meu verdadeiro lar, não em um lugar, mas na pessoa ao meu lado. Os anos que se seguiram foram uma jornada de amor e descoberta. Juntos, Julian e eu construímos uma vida cheia de risos, amor e aventuras. Houve desafios e dificuldades, mas sempre soubemos que podíamos contar um com o outro. Olhando para trás, percebo o quanto aprendi e cresci. Encontrei a coragem de seguir meu coração, de enfrentar as consequências dos meus atos e de buscar a felicidade que merecia. E ao fazer isso, encontrei um amor verdadeiro e duradouro. A traição e a infidelidade mudaram minha vida de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado, mas também me colocaram no caminho da autodescoberta e realização. Perdi uma vida, mas ganhei outra, mais autêntica e gratificante. Assim, enquanto caminhava de mãos dadas com Julian, sabia que, apesar de todos os desafios e dificuldades, havia encontrado meu final feliz.